Salvador, Bahia, julho de 1972. A praia do Porto da Barra às 6 da manhã tem um cheiro que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É uma mistura de maresia pesada com dendê velho, fumaça de acarajé, que as baianas já começam a preparar mesmo antes do sol romper a linha do horizonte, e aquela umidade específica do verão baiano. Não o calor seco de outros lugares, mas um calor que gruda na pele como tecido molhado, que entra pelo nariz e fica lá instalado, como se o próprio ar recusasse a circular. O céu sobre o Atlântico estava laranja e violeta ao mesmo tempo. Uma daquelas auroras que parecem pintadas à mão por alguém que exagerou nas tintas. As ondas chegavam baixas, lentas, sem pressa. O mar de Salvador de manhã cedo não tem urgência. Batia suave na areia escura, recuava, batia de novo, como se estivesse repetindo um movimento praticado há milhões de anos e ainda não tivesse encontrado razão para mudar. Na beira da água, 4 homens de pé, mais 6 sentados nas pedras da mureta que separava a areia do calçadão. Um deles segurava uma berimbau encostado no ombro como se fosse um fuzil em descanso. O som do instrumento ainda não havia começado. Era apenas madeira, arame e cabaça em silêncio. Mas a presença dele já organizava o espaço ao redor, já marcava território. Do lado esquerdo da praia, 2 barcos de pesca ancorados. As redes penduradas entre os mastros balançavam na brisa leve. Um cachorro vira-lata de pelo amarelo dormia enrolado no cimento quente perto de um dos botes, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer a 30 metros de distância. Havia turistas, poucos naquela hora. Uma mulher com chapéu de palha fotografava o horizonte com uma câmera Leica. Um casal alemão bebia café num termos de metal. Uma criança corria descalça na areia molhada perseguindo garças. Ninguém prestava atenção no grupo de capoeiristas. Ainda. Antes de começar, nossa equipe pesquisou fundo e descobriu o verdadeiro código do Bruce Lee e reuniu tudo isso no e-book, o Código Secreto Bruce Lee, coisas que nenhum livro e nenhum filme contou sobre ele. As filosofias reais, os treinos, a dieta e a disciplina por trás do homem que redefiniu os limites humanos. E para você que é inscrito do canal, conseguimos um cupom especial de 20% de desconto. É só usar o cupom LENDA20 na hora de adquirir. O link está na descrição do vídeo. Agora vamos lá. O nome dele era Edivaldo Nascimento dos Santos, mas nas ruas do Pelourinho, nos terreiros do Engenho Velho, nos barcos de pesca do comércio e nas rodas de capoeira de toda a Bahia, ninguém o chamava assim. Chamavam de Gavião. Gavião tinha 31 anos em julho de 1972, 1,84 m de altura, 92 quilos distribuídos com uma simetria que parecia ter sido calculada por um engenheiro. Não havia excesso, não havia falta. O pescoço era grosso como um pilão de madeira. Os ombros cabiam com dificuldade pela maioria das portas. As coxas, quando ele ficava parado com as pernas levemente abertas na postura básica da capoeira Angola, pareciam troncos de jequitibá plantados na areia. Mas o que fazia de Gavião uma força diferente das outras não era o tamanho, era o tempo. 17 anos de capoeira Angola, sob o mestrado de mestre Valdemar da Paixão no bairro da Liberdade. 15 anos de capoeira regional, com influência direta de alunos diretos de mestre Bimba, no Centro de Cultura Física Regional da Bahia, na Rua das Laranjeiras. 2 anos de treino complementar em luta livre com um ex-lutador da Marinha Brasileira chamado Cláudio Figueiredo, que havia aprendido judô e wrestling em intercâmbio com a Marinha Americana em Norfolk, Virgínia, em 1961. Gavião havia vencido 31 rodas formais de capoeira, documentadas entre 1965 e 1972. Não havia perdido nenhuma. Havia empatado 2, e mesmo os empates eram discutidos por quem estava presente, porque a maioria das testemunhas achava que ele havia vencido também. Mas havia contido o movimento por respeito ao adversário. Havia algo mais, algo que os números não capturavam completamente. Gavião tinha o que os mestres mais velhos da capoeira Angola chamavam de malícia. Não era uma palavra com sentido negativo.
Era o nome que eles davam para uma qualidade específica de inteligência corporal. A capacidade de ler o inimigo não pelo que ele fazia, mas pelo que ele pretendia fazer. A capacidade de criar um vazio onde o oponente esperava encontrar resistência e então existir no lugar errado, no momento certo, quando a força adversária já havia se comprometido com um ângulo que não tinha mais retorno. Mestre Valdemar havia dito uma vez, numa entrevista ao jornal À Tarde, em agosto de 1969, que Gavião era o capoeirista mais completo que ele havia formado em 40 anos de ensino. Não era elogio fácil. Mestre Valdemar era conhecido por não elogiar ninguém. A reputação de Gavião havia se espalhado além da Bahia nos últimos 2 anos. Em 1970, um lutador de Kung Fu de São Paulo, chamado Chen Wei Liang, de origem taiwanesa, havia descido até Salvador especificamente para testar o que chamou de esse negócio de capoeira, numa entrevista para uma revista de artes marciais em Guangzhou. Chen Wei Liang tinha 25 anos de treino em Kung Fu, do estilo manto branco, media 1,78 m e pesava 85 quilos. Havia vencido competições em Taiwan, Hong Kong e no interior de São Paulo. O encontro na praia do Porto da Barra durou menos de 1 minuto e 30 segundos. Chen Wei Liang voltou para São Paulo com uma fratura na clavícula direita e, segundo relatos de pessoas que o conheciam, nunca mais falou publicamente sobre capoeira. Em 1971, um judoca carioca chamado Roberto Menezes, faixa preta, terceiro dan pela Confederação Brasileira de Judô, havia procurado Gavião durante uma viagem a Salvador para um congresso esportivo. O encontro foi informal numa academia improvisada nos fundos de uma escola do bairro do Garcia. Durou 4 minutos. Roberto Menezes voltou para o Rio de Janeiro com uma costela trincada e passou 3 meses falando que havia escorregado numa escada. Naquela manhã de julho de 1972, Gavião estava na praia do Porto da Barra com seus 8 alunos mais avançados para o que chamava de treino de praia, uma prática que incluía deslocamentos na areia molhada, trabalho de ginga contra a resistência das ondas rasas e exercícios de aú cortado na areia seca. Era uma segunda-feira. O treino havia começado às 5h40 da manhã. Ele não sabia que havia um visitante na cidade. Bruce Lee tinha chegado a Salvador na noite anterior, numa segunda passagem por aeroportos brasileiros que fazia parte de uma viagem de trabalho não divulgada pela Golden Harvest. A produtora havia negociado, sem publicidade, uma reunião com representantes de distribuidores brasileiros interessados em lançar O Dragão Enfrenta o Tigre e Fist of Fury nas salas de cinema de São Paulo e Rio de Janeiro, no primeiro semestre de 1973. Salvador havia sido uma escala não planejada. Um problema técnico no DC-8 da Varig havia forçado o pouso. Ele estava hospedado no Hotel da Bahia, na Praça 2 de Julho, sozinho, sem segurança, sem assistente. Havia pedido ao recepcionista a hora do nascer do sol e acordado 40 minutos antes disso. Chegou à praia do Porto da Barra às 5h56 da manhã, a pé, usando calça de linho bege, camisa branca de manga curta e sandálias de couro simples. 140 libras, 63 quilos, sem maleta, sem câmera, sem nada nas mãos. Apenas um homem de 31 anos andando na praia de uma cidade que não era a dele, no silêncio específico de quem acorda cedo porque não consegue dormir num lugar desconhecido. Ele se sentou na mureta do calçadão a uns 40 metros do grupo. Ficou olhando para o mar. Os alunos de Gavião foram os primeiros a notar. Um deles, um rapaz de 18 anos chamado Marcos, filho de pescador que havia entrado para a academia 2 anos antes, olhou para o homem sentado na mureta e não reconheceu nada. Não havia nada para reconhecer. Era um homem asiático, pequeno, de roupa simples, que parecia um turista com sono esperando a maré mudar. Gavião notou o olhar do aluno e seguiu a direção. Viu o mesmo que Marcos havia visto. Um homem pequeno, discreto, sem presença particular. Naquele momento, um dos turistas que passava pelo calçadão, um homem branco de óculos grossos e chapéu de palha que mais tarde seria identificado como jornalista freelance belga chamado Peter Van Hoek,
que estava em Salvador, cobrindo o Festival de Música Afro-Baiana para uma revista de Bruxelas. Parou, olhou para o homem sentado na mureta e disse em inglês, com uma voz que cortou o ar da manhã com uma clareza desproporcional: "Não é esse o Bruce Lee, o do filme do Kung Fu?" 3 dos alunos de Gavião falavam inglês básico, suficiente para entender. O que aconteceu nos minutos seguintes foi documentado pelo próprio Peter Van Hucke, num texto publicado na revista belga Movement and Combat, em março de 1973, e posteriormente republicado numa coletânea francesa sobre artes marciais no mundo chamada Le Corps comme Arme, editada em Paris em 1976. Gavião se aproximou devagar. Não havia urgência nos seus passos, mas havia intenção. Era o tipo de caminhada que não é agressiva, porque não precisa ser. A presença física do homem já comunicava o suficiente. Os alunos ficaram para trás, como que por instinto, criando espaço. Ele parou a 2 metros de Bruce, cruzou os braços. Falou em português. Depois um dos alunos que falava inglês traduziu, não porque fosse necessário para o confronto, mas porque havia outras pessoas por perto e a tradução funcionava como plateia. O que Gavião disse, traduzido pelo aluno, foi aproximadamente isto: que aquele pedaço de praia era onde ele treinava toda manhã há 8 anos, que havia ouvido falar em Kung Fu, que havia visto filmes de Kung Fu, que achava bonito para cinema, que capoeira não era cinema. Era um desafio, sem rodeios, sem duplo sentido. Bruce ficou parado onde estava, não se levantou. Olhou para Gavião por alguns segundos com aquela expressão específica que ninguém que a viu pessoalmente conseguiu descrever com precisão. Não era calma nem tensão. Era algo entre as duas coisas que não tem nome em português. Depois, olhou de volta para o mar. Van Hucke escreveu no seu texto que aquele momento de silêncio durou o suficiente para que 2 ondas chegassem à areia. Gavião disse mais alguma coisa. O aluno traduziu, que se Bruce Lee fosse apenas para turismo, tudo bem, mas se fosse para algum tipo de demonstração pública, ele gostaria de ver pessoalmente. O subtexto estava explícito. Não era convite, era desafio com verniz de cortesia. Bruce se levantou da mureta devagar. Era uma levantada específica, não a de quem reage, mas a de quem escolhe. Ficou de pé olhando para Gavião. A diferença de tamanho era explícita na luz dura da manhã baiana. 29 quilos a menos, 15 centímetros a menos. Um homem que, ao lado de Gavião, parecia estar numa categoria completamente diferente de ser humano. Alguém da praia, um dos turistas provavelmente, disse em voz alta em português: "Esse aí vai se machucar." Alguém riu. Bruce olhou para o chão entre os dois. Depois olhou de volta para Gavião e disse em inglês com voz calma: "Então me mostra." O aluno traduziu. Gavião abriu um sorriso. Não era sorriso de crueldade. Era o sorriso de alguém que havia esperado uma resposta por tempo suficiente para ter dúvida se ela viria. E agora ela havia chegado. Os dois saíram da área da mureta e desceram para a areia. O que se formou em seguida foi uma roda. Não a roda formal da capoeira, com berimbau e atabaque e as vozes dos jogadores em coro. Aquilo era informal, era uma troca, era um encontro. Mas o berimbau foi destocado do ombro do aluno que o segurava e uma nota foi puxada. Apenas uma nota, grave, longa. Gavião entrou na ginga imediatamente. É preciso entender o que a ginga de um capoeirista de 17 anos de Angola representa em termos técnicos, porque sem essa compreensão, o que aconteceu a seguir perde toda a sua dimensão. A ginga não é dança, nunca foi dança. A ginga é o estado de prontidão máxima disfarçado de movimento lúdico. É o capoeirista dizendo ao oponente, o tempo todo, que nenhuma posição atual é a posição real, que o centro de gravidade que você está vendo não é o centro de gravidade verdadeiro, que quando você atacar, o corpo que você viu não estará mais lá. Gavião gingava com 92 quilos como se pesasse 40. Era uma das coisas mais perturbadoras que os alunos diziam sobre ele, a forma como ele movia a massa, o modo como o peso parecia desaparecer na transição. Bruce ficou parado. Não entrou em nenhuma postura de Kung Fu. Não assumiu a postura lateral do Jeet Kune Do
que era o que seus alunos e parceiros de treino reconheciam. Ficou com os pés na largura dos ombros, braços levemente levantados, como se estivesse simplesmente observando. Gavião lançou o primeiro movimento. Era uma rasteira de varrida baixa, executada na saída de uma esquiva diagonal. Uma sequência que ele havia praticado dezenas de milhares de vezes, que saía do corpo dele com a mesma naturalidade com que a respiração sai dos pulmões. Era um movimento de comprometimento mínimo do atacante e comprometimento máximo do defensor, porque para escapar da varrida na saída da esquiva, o adversário precisava ou dar um passo enorme para trás ou fazer algo com o quadril que a maioria das pessoas com pouca mobilidade simplesmente não conseguia fazer. Bruce não estava lá quando o movimento chegou. Não foi um desvio para trás. Foi um deslocamento lateral de menos de 30 centímetros, apenas o suficiente, sem 1 milímetro a mais, que deixou o movimento de Gavião passar no espaço que havia sido ocupado até meio segundo antes. Sem contato, sem confronto, sem resistência. Gavião se recompôs em menos de 1 segundo. Gingou. Tentou de novo. Uma sequência diferente. Armada baixa, seguida de chapa de costas, um encadeamento que usava o primeiro movimento como falso para criar abertura para o segundo. A armada baixa chegou. Bruce a esquivou com o mesmo deslocamento mínimo quase microscópico. A chapa de costas veio logo atrás, no ângulo calculado para fechar o espaço da esquiva. Não encontrou nada. Bruce havia se movido de novo, dessa vez para dentro, não para fora, não para trás, mas para dentro, reduzindo a distância entre os dois no exato momento em que o chapa de costas precisava de distância para ter impacto. O movimento foi tão contra-intuitivo que 2 dos alunos que assistiam abriram a boca ao mesmo tempo. Gavião recuou. Gingou mais rápido. Até aqui Bruce não havia atacado, apenas esquivado. E havia algo naquele padrão de esquiva que começou a mudar o peso do ar ao redor da roda. Era a economia. Em 18 anos de capoeira, Gavião havia lutado contra capoeiristas, judocas, boxers, lutadores de luta livre, um praticante de esgrima e 2 karatecas. Todos eles tinham um padrão em comum. Quando esquivavam, gastavam energia. A esquiva tinha um custo físico visível, um esforço, uma preparação, uma reação. Era possível ler no corpo deles o quanto a esquiva havia custado. O corpo de Bruce Lee não tinha esse custo. Era como tentar acertar o ar. O ar não se preparava para ser errado. O ar simplesmente não estava lá. Gavião atacou 3 vezes mais em rápida sucessão. Uma queixada alta, um malandro saindo da ginga de Angola e uma tesoura de chão que era considerada o seu movimento mais difícil de antecipar porque mudava de altura, com uma velocidade que poucos corpos conseguiam processar como informação antes que o movimento já tivesse chegado. Bruce esquivou as 3, sem se apressar, sem esforço visível. E então, pela primeira vez em 41 segundos de roda, Bruce atacou. Foi um único movimento. Palmeirada lateral de baixo para cima, executada com o braço esquerdo, que atingiu o antebraço direito de Gavião, não o corpo, não a cabeça, apenas o antebraço, com uma velocidade que Van Huck descreveu em seu texto como impossível de rastrear como movimento isolado, apenas como consequência. O contato durou uma fração de segundo. Não foi um golpe de finalização, foi uma comunicação. Gavião sentiu. Não a dor do impacto. O impacto havia sido controlado, havia sido apenas suficiente para ser sentido sem machucar. O que Gavião sentiu foi outra coisa. Foi a certeza, instalada no corpo antes de passar pela cabeça, de que aquele homem havia decidido onde e quando aquele contato aconteceria. E que, se a decisão fosse diferente, o contato poderia ter acontecido em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar. Gavião parou, ficou na ginga, mas mais lenta. Olhou para Bruce. Bruce estava no mesmo lugar onde havia começado, praticamente imóvel, respirando normalmente. O berimbau parou. Um dos alunos mais jovens, o mesmo Marcos que havia sido o primeiro a notar o visitante na mureta, disse mais tarde que aquele momento de silêncio foi o mais pesado que ele havia sentido numa roda em toda a sua vida. Gavião tensionou o corpo, fez algo que não havia feito em nenhuma das outras tentativas. Foi com tudo.
100% do peso, da velocidade, da intenção. Uma ginga de saída de Angola transformada em rasteira dupla a 90 graus. O tipo de movimento que, se conectasse, derrubava um boi. Bruce abriu a guarda pela primeira vez. Foi uma fração de segundo, uma abertura clara, visível, na altura do tronco. Gavião viu. Seus reflexos de 17 anos de treino processaram antes do pensamento consciente, e o corpo comprometeu com o ataque para aquela abertura. E foi exatamente ali que a coisa aconteceu. A abertura havia sido colocada lá de propósito. Quando o Gavião entrou com o movimento de finalização, Bruce não estava mais na posição que havia criado a abertura. Havia rodado o tronco 30 graus para dentro, reduzido a distância, e travado o braço de ataque de Gavião no cotovelo com uma pressão que não precisava de força, porque usava o próprio ângulo do movimento para criar a trava. Era física aplicada. Era geometria executada num corpo em movimento. Gavião estava preso, não imobilizado. Ele poderia ter forçado a saída, poderia ter usado os 92 quilos para se soltar, mas para forçar a saída daquela posição, ele teria que colocar uma tensão específica no cotovelo, que, dependendo de quanto Bruce decidisse ampliar a trava, poderia resultar em fratura. Os dois ficaram parados assim por 1,5 segundos. Depois, Bruce soltou. Deu um passo para trás. Respirou. Olhou para Gavião. Disse em inglês, com a mesma voz calma da mureta: "Água não quebra." O aluno traduziu. Gavião ficou olhando. Se você está gostando dessa história, deixa o like agora. Porque o que acontece nesse momento e o que Gavião vai dizer 30 anos depois sobre esses 9 segundos vai mudar completamente como você entende o que é verdadeira força. Continua aqui. Gavião ficou parado na areia por alguns segundos. O olhar estava diferente. Não era humilhação. Era aquela expressão específica de quem encontrou uma questão que não sabia que existia. Ele olhou para o próprio cotovelo. Depois, olhou para Bruce. Disse em português, com uma voz suficientemente baixa para que apenas os mais próximos ouvissem: "Como você fez isso?" O aluno de inglês começou a traduzir. Bruce levantou a mão interrompendo. Olhou para Gavião diretamente. Disse em português fragmentado, pronunciado com cuidado como quem havia aprendido algumas frases de uma língua nova sem gramática, apenas com fonética. De novo, mais devagar. Gavião piscou. Os alunos se entreolharam. Então Gavião fez algo que nenhum dos 8 alunos presentes havia visto antes numa situação de desafio. Ele executou o mesmo movimento de finalização que havia tentado no final da roda. A ginga de saída transformada em rasteira dupla, mas em câmera lenta. Devagar o suficiente para que cada fase do movimento ficasse visível como anatomia. Bruce ficou de frente para o movimento. Deixou o braço de ataque de Gavião chegar até ele. Colocou a mão no cotovelo de Gavião, não para travar, mas para mostrar onde o cotovelo estava no momento em que o movimento comprometia o atacante. Depois afastou a mão e mostrou o ponto do próprio tronco onde havia criado a rotação de 30 graus. Sem palavras, com o corpo, Gavião repetiu o movimento de ataque. Bruce mostrou a defesa. Gavião repetiu mais devagar. Bruce mostrou com mais detalhe. Duraram 7 minutos assim. Van Hook, que havia ficado parado no calçadão com a câmera na mão, sem fotografar nada, porque estava olhando demais para tirar foto, escreveu que aquilo parecia 2 artistas de disciplinas completamente diferentes, descobrindo que usavam a mesma gramática sem nunca ter se falado. No final, Gavião estendeu a mão. Bruce apertou. Alguém atrás aplaudiu. O cachorro vira-lata de pelo amarelo que dormia no cimento acordou com o barulho. Levantou a cabeça, achou que não havia nada de interessante e dormiu de novo. O sol já estava completamente acima do horizonte. A maré havia mudado. As garças que a criança havia perseguido antes estavam de volta. 7 delas em fila, na beira da água, imóveis como estátuas. Bruce pegou as sandálias que havia tirado na areia, colocou de volta no pé e disse para Gavião antes de subir de volta para o calçadão: "Capoeira é grande." Não sabia. Era a maior quantidade de palavras que havia falado em toda a manhã.
Gavião disse que sim com a cabeça. Depois disse: Kung Fu também é grande, não sabia. Os dois homens se separam ali mesmo, no começo da manhã de Salvador, sem troca de contatos, sem fotografia, sem nenhum registro formal além do texto de Van Huyck, que seria publicado meses depois. Bruce Lee voltou para o hotel da Bahia, tomou café no restaurante do térreo, pão de queijo com ovos mexidos, segundo o garçom de turno, que anos depois contaria para a filha, que contaria para o neto, que contaria para a internet. E às 11 da manhã, estava no aeroporto 2 de julho, embarcando para São Paulo. Nunca mais voltou ao Brasil. Edivaldo Nascimento dos Santos, o Gavião, continuou ensinando capoeira em Salvador pelo resto da vida. Abriu sua própria academia no bairro do Bonfim em 1975, chamada Centro de Capoeira Angola e Regional Gavião do Peito Aberto. Formou mais de 200 alunos ao longo de 4 décadas. Morreu em fevereiro de 2009, aos 68 anos, de causas naturais. Em 1997, 25 anos depois da manhã da praia do Porto da Barra, um jornalista chamado Sebastião Lemos fez uma longa entrevista com o Gavião para uma publicação especializada em artes marciais chamada Revista Ginga, editada em Salvador. A entrevista durou 3 horas. Sebastião Lemos era filho de um dos alunos presentes naquela manhã de 1972 e havia crescido ouvindo a história. Quando Lemos perguntou a Gavião o que havia ficado daquela manhã, Gavião ficou em silêncio por mais de 10 segundos. Depois disse algo que a revista publicou como destaque na edição. Ele não me ensinou Kung Fu. Ele me ensinou que eu não sabia o que não sabia. E isso é a coisa mais difícil que alguém pode te ensinar, porque você não consegue aprender enquanto não sente. Não tem explicação que chegue antes do sentimento. Ele continuou. Eu fui lá cheio de eu mesmo, cheio de 17 anos, de 90 quilos, de vitórias, de reputação. E encontrei um homem de 63 quilos que não tinha nada de mim e que, exatamente por não ter nada de mim, cabia em todos os espaços que eu deixava. Eu ficava tentando acertar onde ele estava. Ele ficava existindo onde eu não estava. São estratégias completamente diferentes de ser. São estratégias completamente diferentes de ser. É possível que essa frase seja a síntese mais precisa de tudo que Bruce Lee passou a vida tentando colocar em palavras. Há uma citação atribuída a Bruce Lee, documentada por Linda Lee Cadwell, sua esposa, num manuscrito de notas pessoais que ele mantinha chamado Commentaries on the Martial Way, escrito em inglês e parcialmente em cantonês entre 1970 e 1973, que diz o seguinte: o lutador mais perigoso não é aquele que tem mais força ou mais técnica, é aquele que você não consegue encontrar quando ataca. O ar não luta de volta, mas você não pode viver sem ele. Era isso que havia acontecido na areia de Salvador às 6 da manhã de uma segunda-feira de julho de 1972. Mas há uma dimensão desta história que vai além do encontro entre dois homens e suas artes. Gavião havia construído uma identidade inteira ao redor da supremacia física. 92 quilos, 17 anos, 31 vitórias. Aqueles números não eram apenas estatísticas, eram a arquitetura de quem ele acreditava ser. Era um argumento que ele apresentava ao mundo todas as manhãs quando acordava e se olhava no espelho. E em menos de 2 minutos, naquela praia, aquela arquitetura havia encontrado algo que ela não havia sido projetada para enfrentar. Não foi Bruce Lee que derrubou a arquitetura. A arquitetura se derrubou sozinha, ao investir toda a força acumulada contra um ponto de resistência que não existia. Isso é o que os mestres mais velhos da capoeira Angola chamam de jogar o jogo do outro. Quando você vai com tudo o que tem contra um inimigo que se recusa a existir onde você está procurando, você não está sendo derrotado por ele. Você está sendo derrotado por você mesmo. Bruce Lee não venceu Gavião. Gavião encontrou no próprio movimento de ataque o limite da sua própria abordagem. E o detalhe mais importante de toda a história não está na roda, não está no cotovelo travado, não está nos 7 minutos de demonstração em câmera lenta. Está no que Gavião fez depois. A maioria das pessoas, quando encontra o limite da própria abordagem numa situação de confronto público,
diante de alunos, diante de testemunhas, faz uma de duas coisas: ou nega o que aconteceu, ou se fecha na vergonha e para de crescer. Gavião fez a terceira coisa, a coisa rara. Ele perguntou: como você fez isso? 3 palavras. 3 palavras que custam a um homem cheio de si mais do que qualquer derrota física. Quando Marcos, o aluno filho de pescador que estava presente naquela manhã, se tornou mestre de capoeira em 1988 e abriu sua própria academia em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, ele incorporou ao seu método de ensino uma prática que chamava de jogar com o desconhecido. Uma vez por mês, convidava praticantes de outras artes marciais para uma roda aberta: boxers, judocas, muay thai, depois MMA, depois capoeira de outros estados, depois outras escolas de Angola. A regra da roda era simples: não havia resultado a ser defendido. O objetivo era apenas encontrar o que você não sabia que não sabia. Marcos dizia aos alunos que havia aprendido aquela prática de um professor, que havia aprendido de um mestre, que havia aprendido de uma manhã de praia com um homem de 63 quilos. É assim que o conhecimento se move, não como o rio. O rio tem uma direção. O conhecimento se move como maré. Entra onde há espaço. Encontra os cantos que você não sabia que tinham. Preenche sem forçar. Recua quando você resiste e volta. Bruce Lee havia dito, numa das entrevistas mais citadas de toda a sua carreira, publicada na revista Black Belt em outubro de 1971, 8 meses antes da manhã em Salvador, que a água não tem forma porque aceita a forma de qualquer recipiente, mas que justamente por não ter forma, a água pode fazer o que nenhuma forma fixa consegue. Pode entrar em qualquer lugar. Um punho fechado não entra por uma fresta. Uma mão aberta não pode bater numa porta. Cada escolha de forma é também uma escolha de limitação. Gavião passou a segunda metade da vida ensinando isso para os alunos. Não como filosofia abstrata, como técnica, como prática diária, como memória muscular. A flexibilidade não como ausência de força, mas como a forma mais avançada de força. Aquela que não precisa anunciar que existe porque, quando você a encontra, você já comprometeu toda a sua força num ponto que ela não está mais. E a última coisa que Gavião disse na entrevista de 1997, antes de Sebastião Lemos desligar o gravador, foi o seguinte: aquele homem ficou na minha praia por 2 minutos, mas o que ele deixou ficou 40 anos. 996 dias depois daquela manhã na praia do Porto da Barra, em 20 de julho de 1973, Bruce Lee morreu em Hong Kong com 32 anos de idade. A causa oficial foi edema cerebral. Tinha acabado de terminar as gravações de Jogo da Morte, tinha 63 quilos, havia mudado para sempre a forma como o mundo entendia o que um corpo humano pode fazer. E havia ensinado numa manhã de praia em Salvador que a maior vitória não é aquela que você conquista destruindo o outro. É aquela que você provoca, fazendo o outro encontrar a si mesmo. Força sem sabedoria é apenas peso. Sabedoria sem forma é apenas vento. Mas quando os dois se encontram num corpo que sabe quando parar, isso é arte. Isso é o que durou 9 segundos numa praia da Bahia e dura até hoje. Se essa história entrou em você de um jeito que vai demorar a sair, deixa seu like, comenta de que cidade do Brasil você está assistindo esse vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas. Todos os dias uma história de Bruce Lee que a maioria das pessoas nunca ouviu. Histórias que estão nos arquivos, nas entrevistas esquecidas, nas memórias de quem estava lá. A próxima vai ser ainda maior. E se esse vídeo te abriu a cabeça, imagina o que você vai encontrar no e-book O Código Secreto Bruce Lee. Lá reunimos coisas que nenhum livro e nenhum filme jamais contou sobre ele. A filosofia real, os treinos, a dieta e a disciplina que fizeram dele quem ele foi. E para você que é inscrito do canal, temos um cupom especial de 20% de desconto. Usa o cupom LENDA20 na hora de adquirir. O link já está na descrição. Até o próximo vídeo.